na verdade, ou seja, é mais que verdade. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Diga ladrão. E salteador. Vai guardar esse nome. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Diga, tem um porteiro lá. Glória a Deus. Vai guardando os personagens. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as suas ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E você se assenta dando glória a Deus, aplaudindo bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto qual se trata de um debate entre a graça e entre a religião. A Bíblia vai dizer no capítulo 10 que, na verdade, aqui o Senhor não está falando com as ovelhas. O capítulo 10, ele é resultado de um milagre que acontece no capítulo de número 9. O contexto do capítulo 10, devido ao milagre que acontece no capítulo 9, vai surgir um grande debate acerca da religião e acerca da graça. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 9, nós vamos ver a religião em alta, porque o maior ou a maior perseguição do ministério de Jesus não eram os homens, mas era a religião da época. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aonde eles defendiam a lei mosaica a ponto de se tornar religiosos, a ponto de não receber enfermos dentro da sinagoga. Então, para a religião da época, haja vista que todos que nasciam com uma deficiência física, a religião já decretava que eles eram fruto de uma sentença divina, fruto de uma sentença de Deus. Está em pecado o pai, a mãe, o avô, o bisavô, então Deus vai penalizar o filho, e isso vai correr em toda Israel, em toda a cidade circunvizinha, que quem nascesse com uma deficiência física estava sendo sentenciado por Deus. As mulheres, quando eram estéril, elas diziam: sou maldita, porque Deus não quis abrir a minha madre, e era tido como mulheres malditas, mulheres que Deus não se agradaram. Haja vista que quando a religião ela aceita, ela, melhor dizendo, ela atinge o pico em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que todos que moravam em Jerusalém acreditavam que era devido ao pecado de alguém nascia enfermo. E isso era sustentado aonde, pastor Fábio? Dentro da sinagoga. Lembra lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia vai dizer no capítulo 3, quando João, ele vai subir, Pedro e João, ele vai subir na hora nona para orar no templo. A
A Bíblia diz que na porta do templo havia um moço coxo, desde o ventre da sua mãe. Ele passa a sua vida inteira pedindo esmola, pedindo até mesmo misericórdia de que entrasse por dentro, que passasse daquela porta. E ele acha uma estratégia. Pergunta qual? A Bíblia vai dizer que ele fica na porta formosa, a porta onde todos entravam. E a Bíblia vai dizer que ele não está dentro do templo, ele não cultua dentro do templo. Ele ouve a instrução da porta, ele ouve o inário da porta, alguém cantando salmos, ele ouve alguém louvando os salmos de Davi, o salmo de Salomão, ele vê alguém cantando o salmo de Coré, o salmo de Asaf, e ele está na porta, mas ele tem alguém na porta que não deixa ele entrar, por causa da sua deficiência. Mas avisa que quando João e Pedro chegam, ele estende as mãos, você conhece bem melhor do que eu, que ele pede água e eles vão dizer: eu não tenho ouro e também não tenho prata. E na mente dele eu imagino como é que alguém vem para um culto como esse, aonde tem terra, posses, o povo é próximo, não tem ouro e não tem prata. Ele vai dizer: não olha para o meu bolso, olha para mim, fita os olhos em mim, olha para o meu olho, porque o que eles têm lá dentro não pode te levantar, mas o que eu tenho aqui fora vai te colocar de pé. Aleluia! Tem muita gente dentro do templo que tem ouro, que tem prata, mas não tem graça, não tem poder, não tem unção, não tem vida de oração. E ele olha e vai dizer: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Perceba que o texto diz que quando ele se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele não vai para casa abraçar a mãe, ele não vai para casa abraçar o pai, ele não vai ver os seus irmãos. A primeira coisa que ele faz é: hoje ninguém me impede de entrar dentro do templo. Agora eu não estou mais enfermo, agora eu estou andando, agora eu estou pulando, agora eu posso correr. Ele entra correndo e gritando. Isso aqui é um tapa na nossa cara, porque alguém que nunca pôde entrar na porta, a primeira coisa que ele entra é pulando e glorificando o nome do Senhor. Enquanto tem muitos dentro da casa que nem a boca abre para adorar. Eu já sei o louvor, eu já sei a palavra, eu já conheço quem vai dar saudação, eu já sei o método que ele usa. Só que você esqueceu de uma coisa: quando alguém assume o altar, não é mais o homem, é o Deus de Israel usando a boca humana. Perceba o tamanho do grau em que a religião proibia os enfermos. A religião dizia: aqui não é lugar de vocês, vai para o tanque de Betesda, lá se o anjo descer, pula primeiro. E era cheio os 5 pavilhões. Quando você vai ver como era, hoje tem internet, tem tudo, você consegue ver como era o tanque de Betesda, pastor. E por que não conseguia pular? Porque a boca do poço não era reta, tinha mais ou menos quase 1 metro de altura. Então quem estava no leito até se levantar, não dava tempo, alguém pulava na frente. Mas era o lugar da misericórdia. E Jesus, ele vem na contramão da religião. A religião diz que é pecado, o Senhor perdoa. E no final do perdão ele diz: vai, não peque mais. O Senhor vem trazendo uma mensagem diferente. Os enfermos não têm direito de entrar na sinagoga. Olha para cá. Porque quando nós olhamos e falamos desse Jesus, ele não senta na mesa de Caifás, ele não senta na mesa dos escribas, ele não senta na mesa dos fariseus. A massa que estava em alta, ele não estava lá. Ele vem totalmente na contramão do sistema religioso. E no capítulo 9, os discípulos, pastor, que andava com ele, estava com a mente de religioso. Pergunte por quê? Está escrito, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 9. A Bíblia vai dizer que de repente, o Senhor andando, a
aparece um homem cego, diga cego. E na mesma hora os discípulos vão perguntar: mestre, quem pecou? Ele ou os pais pecaram para viver essa sentença, para nascer assim? E na mesma hora o Senhor precisa fazer uma metanoia na mente deles, renovação de mente. Vocês precisam deixar a religião de lado e entender que nem todas as enfermidades é para a morte, mas algumas é para a glória de Deus. Oh, glória! Alguém já deu glória? Alguém aplaudiu o Senhor? Porque nem tudo que acontece na tua vida é para a morte. E dá para uma palavra de vida para alguém. Deus está dizendo: essa enfermidade é para a glória do nome do Senhor. Alguém pode levantar a mãe da glória? Nem todos os problemas é para a morte, é para a glória de Deus. Oh, glória! Nem toda dor é para a morte, é para a glória dele. A morte também não é para isso, é para a glória. Lázaro morreu, mas depois de 4 dias ele falou: eu não falei que era para a glória de Deus. Quando ele fala que é para a glória dele, descansa, porque é para a glória dele. Pastor, o senhor está me dizendo que eu estou incluso dentro de um processo de dor, dentro de um processo de esquecimento, dentro de um processo de abandono, só para a glória de Deus. Não é só para a glória dele, porque quando a glória dele vem, muda todo o cenário da tua história. Na mesma hora ele muda a mente, pastor Agnes, vai dizer assim: ó, isso daí é para a glória, é para o nome do Senhor ser glorificado. Olha para cá, porque isso aqui é de confrontar o que nós vivemos. Tem crente que não passa nada e quer subir na igreja. Esse camarada nasce cego até se encontrar com Jesus. Eu não estou falando que ele recebe uma revelação dizendo: ó, você vai ficar cego e depois de 3 meses Jesus vai abrir a tua visão. Não é igual Paulo. Paulo caiu, não enxergava nada, mas depois de alguns dias está enxergando de novo. Esse camarada passou ano morando na rua, mendigando, mas era para a glória de Deus. Pastor, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Entenda o que Deus quer falar com você. Nem todo processo que você passa vai te matar, nem toda luta que você passa vai te colocar para baixo, porque na hora do encontro tudo vai ter que mudar. E esse camarada, no capítulo 9, a Bíblia diz que o Senhor fala para o discípulo: ó, é o seguinte, ele nasceu assim porque tem um propósito. E na mesma hora o Senhor cospe no chão, faz lodo e coloca sobre os olhos e diz para ele: vai até o tanque de Siloé, que é chamado enviado, e lava-te. Esse camarada, ele consegue ir até o tanque de Siloé. E alguém olha: por que o Senhor cuspiu? Não sei. Ele cuspiu, que está fazendo milagre daquele jeito. Não está escrito. Tem gente que inventa a moda: oh, porque lá no Éden ele fez o nome do mal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse mistério. Jesus quis fazer desse jeito, ele fez. Se ele quisesse falar enxerga, ele enxergar. Mas tinha de um propósito. E quando ele lava os olhos, meu Deus, glória a Deus. Irmãos, o primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele teve um encontro, pastor Leonardo, mas sem discipulado. Você vai entender o mistério. Ele teve um encontro, pastor, sem discipulado. O primeiro encontro que ele teve mudou totalmente a história daquele homem. Agora você vai entender o mistério. Porque o capítulo 9, ele está lavando e ele agora está andando no meio do tanque de Siloé. O tanque de Siloé é um rio de água corrente, não é uma parada, onde os judeus usavam para purificação. E ele vai, e é um sabate, é um sábado. Jesus vem na contramão da religião. Jesus vem quando todo mundo fala que não pode. Jesus entra quando todo mundo fala que não tem jeito. Ele diz: eu vou ir na contramão. Eu vou onde todo mundo
E falou para você que não tem jeito, fica tranquilo, Ele está vindo marcar o encontro com alguém nessa noite. Sabe o que é interessante? Ninguém dava esmola para ele, mas agora que ele está vendo, o texto vai dizer que os vizinhos dele falavam assim: aquele não é o cego, o que estava meditando não era ele que vivia nas praças. Aí o outro dizia: parece com ele, eu não sei se é ele, mas ele era cego. Aí chegaram para ele para o encontro sendo discipulado. Perguntaram: você é o cego mesmo? Sim. E como é que você vê? Jesus, o Nazareno, abriu minha visão. Aí eles falaram assim: licença, meu bispo, você que é o bispo aqui. Aí ele falou assim: ó, será que é ele mesmo? Parece com ele, mas os olhos estão abertos. Meu Deus! Tem gente que a religião é uma praga, uma desgraça. O camarada acabou de viver um milagre. Em vez de glorificar com ele, será que é milagre mesmo? Será que é ele mesmo? Será que Deus fez mesmo? Ou foi trambique? Ou ele comprou? Ou ele tem um negócio aí, uma pirâmide? Meu irmão, eu estou achando que é. Não é milagre não. É fogo de palha. Pegaram ele, levaram até a sinagoga. Agora o povo vai comer. Diga assim: ele teve encontro. Sem discipulado. Isso é um tapa na nossa cara. Porque Jesus explicou que era ele para ele. Jesus só curou e falou: vai lá, colocou lama, vamos ver se ele tem fé. Colocou lama, ele foi lá. Levaram ele, quando ele se lavou, Jesus falou: o homem tem fé. Ele não voltou para Jesus. Pergunte por quê? Porque a religião não permite ele chegar até Jesus. O que tem de gente que está preso, tem uma religião maldita e nunca vai conhecer o poderio de Cristo. Ah, mas isso aqui não. Para que isso tudo? Pular, rodar, correr? Isso é coisa de louco, então não vai morrer com a loucura. Mas cheio da glória de Deus. A religião diz que o Espírito Santo não deve para ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que quando Salomão, quando ele foi inaugurar o templo, a Bíblia diz que o sacerdote chamou Asaf, Emã e Jedutum e mais 120, tudo alinhado, cantando na sua voz. O sacerdote ia ministrar e não aguentava, porque a nuvem de glória desceu e eles caíam de tanto poder. Então rasga a Bíblia, religioso, rasga a Bíblia religiosa. Se pular, adorar e glorificar Deus é pecado, nós vamos morrer glorificando e exaltado o nome dele. Se deitar para Deus é pecado, nós vamos morrer deitando para o Senhor, glorificando a Deus. Meu Deus! Levaram ele, pastor, e perguntaram: ó, ele era cego e está falando que vê agora. Os sacerdotes olharam, examinaram, chamaram os escribas: prepara para escrever isso aí. Eles até pensaram em escrever. E ele perguntou: como é que você vê? Peraí, não responde não. Vai buscar o pai e a mãe dele. Mandou vir o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe falaram: peraí. Por quê? A mãe não concordou. O pai também não. Pergunte por quê? Porque se eles concordassem, o sacerdote falava: é mentira. Eles não entravam mais no templo também. Aí a mãe falou: ó, ele já é de idade, então ele responde por ele. Aí voltou os olhos e falou: e aí? O escriba está louco para escrever o milagre. Aí perguntou: como é que você está enxergando? Jesus, o Nazareno. Eu vou contar o milagre detalhado para vocês entenderem. Eu estava no meio da rua. Lá tinha 12 igual vocês aí, que falavam que eu nasci assim porque eu peguei. Até quem estava com ele, mas ele não me julgou. Ele falou que era para a glória de Deus. Quem está do teu lado pode te julgar, mas Jesus está dizendo: é para a glória, é para a glória, é para a glória.
Jesus. Aí ele vai dizer: eu não acredito. E onde é que ele está? Não sei. Ele me curou, eu não sei onde ele está. E como é que você diz? Aí ele vai dizer: olha, ele teve um encontro sem discipulado. Agora isso aqui é para doer os sacerdotes e nos religiosos. Aí ele falou assim: deixa eu fazer uma pergunta. Já que vocês não acreditam que eu fui curado, eu estou vendo, pelo mesmo jeito, lá dentro no fundo, vocês acreditam? Porventura, vocês querem ser discípulos dele? Irmão, olha para mim. Pastor, você está inventando isso todo, não. Glória. Olha o versículo 18, do capítulo 9. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. E quando não chamaram os pais do que agora via, perguntaram, dizendo: é este o vosso filho? É meu filho. Está vendo? E eles começam a questionar. Aí o versículo de número 31 diz assim: ora, não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Quem está falando isso? O cego. Vocês não sabem, os religiosos, vocês não sabem que se alguém não for pecador e temer a Deus, e se Deus ouvir, Deus faz. Irmãos, os sacerdotes, os gabaritados, os engravatados, os donos da igreja, os bonzão, os bambambam, que nem cumprimenta a capaz do Senhor, porque acha que ele é o dono da palavra, ele é o dono da graça, ele é o dono da unção, e se ele não pregar, nada acontece. Fala de graça, meu irmão, porque quem manda na igreja é Deus. Deus levanta quem quer. Olha ele dando uma lição de moral para os camaradas. Aí os camaradas perderam a linha, falou: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos ao céu de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O camarada teve um encontro e não teve discipulado com Jesus, e já está pregando lá, está indo para cima dos camaradas. Aqui o pastor prega, ele ensina. Aí tem campanha quinta, tem terça, ensinamento terça. Vai pregar, não estou bom no meu lugar, você está perdendo tempo. O camarada teve um encontro, já falou: vou para cima. Pegaram ele, levaram, falou: opa, agora é para não. Deus me chamou, vou para cima. Botaram ele diante dos camaradas, dos teólogos, bacharel, verdadeiro, tudo que Moisés fez ele sabia. Aí ele vai dizer assim: se este não fosse de Deus, já estaria enxergando? Os camaradas estão se mordendo, todo mundo para pegar ele. Aí ele vai dizer bem assim: e responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Ele não teve nem discipulado, só teve encontro. Tem muita gente que tem discipulado e não tem encontro. Não adianta ter discipulado e não tem encontro. Não adianta ter teologia, bacharel, o que for, e não tem encontro. Porque o que muda a vida do crente é o encontro. Você pode ser o mais chulãozinho da igreja, pode ser o mais bonitinho. Se você não tiver o encontro, nada muda. Eu li Aristóteles, eu li não sei quem, eu li... Não, você pode ter todo mundo, mas se você não tiver o encontro, não adianta. Sem encontro, sem poder. Sem encontro, sem unção. Mas não, você lembra de Paulo? O Paulo era um fera, irmão. Estudou na instituição de Gamaliel. Mas você viu Paulo fazer milagre antes do encontro? Alguém viu? Fariseu, matador de crente, religioso. Porque religioso mata crente. Quando você vê um crente matando o outro, acusando o outro, porque ele é religioso. Paulo, ele era o quê? Fariseu. O cara dominava a lei de Moisés, o cara era fera.
conhecia a Torá de alta a baixo, o cara era bom. Mas sem encontro, você viu ele fazer milagre? Mas depois do encontro, até os lenços de Paulo curava. Você perdeu de dar glória. Sabe por que tem coisa que não aconteceu? Porque está faltando o encontro. Tocava e Paulo curava, a sombra expulsava demônio. Era a pessoa que era no meio da rua lá em Éfeso. Eram os mágicos queimando os livros. E dizia: eu quero esse mesmo poder, então queima os livros. E vem tua graça. Ele batizava mágico. E os mágicos deixavam magia. E recebia a graça de Deus. Quem tem o encontro tem poder. É melhor ser expulso e ter um encontro do que ser discipulado. Está dentro de uma religião. Davi e ele botaram para fora da sinagoga. Está no texto. Tu nasceu de pecado, rapaz. Tu quer ensinar a gente que é santo? Se eu tivesse, eu ia falar assim: tu é santo, mas nunca fez um milagre. Tu é santo, mas eu estava tudo tirando a porta, nunca passando na minha cabeça. Tu diz que é santo, mas não faz nada. E os camaradas, quando ele está saindo, não, jogaram para fora. Jesus está dizendo: rapaz, ele teve um encontro, ele já viveu a mesma coisa que eu vivi. Jogaram Jesus para fora também. Meu Deus! Só que diferente, quem jogou Jesus para fora foi o chefe da sinagoga. E quando a filha do chefe da sinagoga está para morrer, já é quem vai buscar ele? Porque os mesmos que te jogam para fora vai ter que te chamar de novo. Não pegou não, deixa eu vir na glória. Pode te humilhar, pode colocar para fora, mas quem tem encontro sempre vai atrair alguém. Ele não teve um discipulado, não passou pelo discipulado, está pregando. Ele foi lá na academia dos caras batendo de frente. Meu Deus. Aí quando colocaram ele para fora, o sacerdote falou: segue ele. E ele vai atrás de quem? De Jesus. Versículo 35. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele? Senhor, para que creia nele. Agora discipulado. Agora o Senhor está ensinando. Eu vou te falar, você conheceu o poder. Agora eu vou te ensinar quem é o Filho, quem é Deus. Ele vai ensinar, você crê nele, creio. E ele está pregando agora, ensinando ele. Ele vai dizer: Jesus te disse, tu já os tem visto, e é aquele que fala contigo. Falou: peraí. E quando ele ouve assim: quem está falando comigo é o Filho de Deus. Na mesma hora ele cai de joelho aos pés do Senhor. Ele estava dizendo: eu tive encontro, agora eu estou discipulado com ele. Quando Paulo tem um discipulado com Jesus, o que Paulo faz? Ele cai. Aí os religiosos dizem que a gente não pode cair no poder. Meu irmão, você não sabe como é bom pular, correr no poder. Você não, meu Deus do céu. O pastor Rogério pegou uma palavra lá no congresso lá. Eu não sei nem como é que eu estou pregando aqui hoje. Aí estava com uma granada guardada no bolso. Você falou: vou jogar agora. O dele jogou, explodiu tudo. Eu falei: rapaz, estava guardando o armamento, a munição, né? Guardou e jogou, explodiu tudo. E era jovem caindo no altar. Era jovem chorando. E foi um avivamento naquele congresso. Pastor, o que é isso? É quem tem encontro, quem tem discipulado. E ele está aí, Jesus está conversando com ele. E quando Jesus está conversando com ele, aí os religiosos chegam. Aí o capítulo de número 10 é escrito quando ele chega. Ele está pregando, o camarada ensinando, aí vem a praga para atrapalhar. Religioso é só o sangue. Para converter o religioso é só Jesus. Jesus salva você. Jesus te dá você. Jesus tem um projeto na sua vida, com certeza, no mundo inteiro. É assim não, religioso. Ele está no meu coração. Não está não. E se Jesus entrasse no coração de crente, morria. Matava a crente, que tem coração que é só o sangue. Vai apertar um pouquinho, mas olha para cá. O texto diz, o capítulo 10, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe para outra parte, é ladrão e salteador. Ele não está falando mais com a
são vocês. Vocês vão por outra porta. Vocês acreditam em outras coisas. Mas eu sou a porta. E quem pega atalho anda como ladrão. Salteadores. Lembra de Malaquias? Malaquias 3:10. Trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha. Depois fazer prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida, transbordante, é ou não é? Aí tem uma parte que diz: em quem me roubais? Me roubais nos dízimos e nas ofertas ao sábado. Para quem ele está falando isso? Para quem? Para os religiosos, líderes. Ele falou assim: ó, vocês roubam o dízimo, não cuidam dos órfãos, não cuidam das viúvas, não faz nada, e está querendo. Aí vai falar assim para a igreja: agora para a igreja, pode trazer e faz prova de mim, não deles, de mim, e eu vos abrirei a janela dos céus. Porque o sacerdote tomava conta. O senhor está falando: rapaz, tu é ladrão. Aí eles estão aqui, e eles não conseguem sair, meu bispo. Aí vai dizer assim: ó, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jerusalém tem 12 portas, agora tem 11, porque a porta do cemitério foi fechada. Entenda? De todas as portas de Jerusalém que Neemias edificou, somente uma porta foi consagrada, a porta das ovelhas. E lá vai, se tu quiser pegar, pega. Porque quem passa pela porta da consagração não volta sem milagre. Quem entra pela porta da consagração não volta enfermo. Quem entra pela porta da consagração não volta de qualquer jeito. Neemias dizia: essa porta é diferente de todas. Pode ler lá para você ver. A única porta que ele consagrou foi essa porta. Agora que é interessante, o texto, eu estou correndo para o fim, o texto diz que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém? É o pastor das ovelhas. E a este o porteiro. Diga porteiro. Você vai entender um mistério profundo aqui. Abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo seu nome, e as suas ovelhas as traz para fora. Tem o pastor e o porteiro. Tem gente que não quer ser porteiro, não, quer ser pregador. Olha para cá, vai apertar um pouco, mas não vai dar glória. A Bíblia diz que o pastor entra. E quem está vindo com o pastor é o porteiro. O porteiro sabe que ele está aqui. E a voz do pastor lá atrás vai chegar ao ouvido das ovelhas. E elas vêm: pastor, traz-nos ao entendimento. Lá vai. Pastor Rogério é o porteiro. O senhor diminuiu ele, escuta, calma. Ele é o porteiro. Porque o porteiro é o porta-voz do pastor. Então, quando o porteiro ele ouve a voz do pastor e transmite para as ovelhas entendem que o porteiro está transmitindo o que o pastor está mandando. Quem é o pastor? Quem é o pastor? Virou missa. Quem é o pastor? Jesus. É forte, né, igreja? Ei! Quando Jesus fala, e por que quando o pastor prega, muitos não acreditam no que está sendo liberado? Pastor, explica o mistério, lá vai. Se tu não acredita na voz do porteiro, o porta-voz, você não ouve a voz de
conhece cada ovelha. Pode estar distante, escondida. É minha ovelha. Graça e paz é a voz do meu pastor. Quando você ouvir alguém falando assim, 3 parafusos, corre dele. Eu já conheço a voz. Meu Deus. Quem conhece a voz do seu pastor aqui? Quando você vê os irmãos falando assim, não dá não, 3 parafusos, ele já sabe o que é. É ou não é? Mas é a voz do seu pastor ou não é? Sim ou não? Sim. Quando o pastor fala assim, 3 parafusos, o que ele está falando nas entrelinhas, tem muita coisa para fazer. E quem conhece a voz já sabe o que ele está precisando. Pegou? Isso aqui é muito fácil, recebe aí. Já vou correr para encerrar. E o porteiro está transmitindo. E ele está falando, nenhum de vocês passou pela porta ainda. Os religiosos. Aí ele vai dizer assim, porque a ovelha que ouve a voz segue. O problema é que tem muita ovelha que deixa de ouvir a voz do pastor para ouvir voz de aventureiro. Quando o teu casamento tiver à beira do aprisco, chama o pastor da internet. Quando tiver alguém no leito, chama o camarada da internet. Chama o camarada que você é fã-clube dele. Ele pode ser mestre em teologia, ele pode ser profeta, ele pode ser o que for. A voz do teu pastor é direcionada por Deus. Enquanto, isso aqui é muito profético, eu vou entregar agora. Porque enquanto as ovelhas dormem, o pastor está acordado. Enquanto as ovelhas descansam, o pastor está vigiando. Aí o ladrão não pode dar uma voz que vai para o outro caminho. Fulano de tal é bom. Quando você vê crente mudando de igreja por causa de oportunidade, é porque ele é religioso e não é servo. Ei, lembra das 100 ovelhas? Quem lembra? Alguém lembra? A Bíblia diz que se perdeu, não foi? Quem foi buscar o ladrão? O pastor da internet? O profeta que revela o nome e tudo mais que você ama? Quem vai buscar? Diga, pastor. Agora isso aqui é forte. É que você não leu o resto. Quando o pastor ele vai buscar a ovelha perdida, irmão, vai doer alguém, mas vai sarar essa aqui. Ele não põe a ovelha no colo não, irmão. Porque é uma geração de crentes que tem que levar no colo. A ovelha, o pastor, quando ia buscar, ele pegava a ovelha e via que estava rebelde. Rebelde, irmão. Terrível. Sabe o que ele fazia? Ele quebrava as 2 patas da frente e colocava ela nas costas. Pergunta por quê? Porque é melhor estar com as pernas quebradas, sendo cuidada pelo pastor, do que com as 2 pernas boas, sendo destruída lá no mundo. Meu Deus! Tem hora que o pastor tem que matar um pouco. Dói, mas cura a sua alma. Abre a porta. Ele está dizendo, você tem um aprisco, você tem uma igreja, você tem um pastor, e está se aventurando no lugar errado. Ele quebra as patas. Irmão, isso aqui é lindo. E eu quero que você comece essa mensagem. Amém? Amém. Pastor, você está me chamando de rebelde. Antes de Deus falar com você, Deus falou comigo. Sabe por quê? Porque é melhor, sabe, Alexandre, estar com as 2 pernas quebradas e sendo cuidado pelo pastor, do que estar correndo por aí perdendo a bênção que Deus tem para você. Meu Deus. Ele está dizendo, não está no tempo ainda, fica aqui, rapaz, calma. Eu sei a hora. O pastor sabe o momento certo.
Ele sabe o momento certo de te levar, de te discipular, de enviar. Ele sabe. O problema é que tem ovelha. Meu Deus do céu, eu não vou falar isso aqui não. Fala ou não fala? Entrega ou não entrega? Fala agora na Bahia. Vai ou não vai? Então olha para quem está do teu lado. Vê se ele tem cara de ovelha mesmo. Ou tem cara de bode. Agora ela vai. Porque no mesmo curral que entra a ovelha, entra a bode também. O problema é que tem ovelha querendo ser bode. Tem ovelha querendo andar como bode, berrar como bode, pular como bode, bater como bode, dar cabeçada como bode. Mas ovelha que é ovelha não é influenciado por bode. Você pode fazer lá, mas aqui eu sou ovelha, rapaz. Lá fora eu continuo sendo ovelha. Pode, responde, não obedece. Para ele, lá o tempo. Você já viu o crente dizer bem assim, ó, o meu tempo aqui acabou. Irmão, o tempo da igreja só acaba quando o som da última trombeta tocar. O bode, ele não concorda com nada. E ele está dizendo, vocês religiosos é como bode no meio das ovelhas, que está querendo fazer as ovelhas de bode. Mas eu sou a porta. Aleluia, eu sou a porta. Ele declarou, pastor Rogério, que ele é a porta. Aleluia. Eu sou. E ele, Jesus, ele fala 7 vezes, eu sou. Em João capítulo 4, versículo 6, eu sou a verdade e a vida. Vai pegando. Jesus respondeu e disse, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Tem que passar pela porta. Quando nós vamos ver João capítulo 8, versículo 2, ele diz, eu sou a luz do mundo. Escuta aí, ele está declarando que ele é. Ele vai dizer, falando outra vez com eles, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará em trevas. Sabe por que o rebanho vai se perder? Porque está sendo guiado pela luz. Tu conhece o pastor da internet? Conhece ele? Cuidado para você não estar andando em trevas achando que é luz. O camarada, acabei, pastor, me deu 1 hora, eu já fui, já embora. Tá gostoso pregar aqui, não sei se quem está ouvindo está bom, mas para mim está bom. Eu estou gostando. O camarada, ele não ajuda nada na igreja. Aí tem um evento na igreja de fulano de tal, eu vou lá. Chega lá e quer fazer a graça. Eu vou dar uma oferta ao sábado, mas nunca deu dízimo na igreja. Porque a igreja dos outros é melhor que a dele. Só que ele esqueceu. Ele senta na dele, ele come na dele, ele bebe na dele, é cuidado na dele. A outra é melhor. Mas nunca saiu da dele para ir para lá. Quando você chora, o pastor está orando. Quando você chora, o pastor está cuidando. Quando você liga, ele atende. E nós valorizamos pessoas de fora. O camarada pregou bonito, tem 100 mil pessoas, é fácil da glória. O pastor prega a mesma palavra, ninguém adora. Mas ele é o primeiro da fila da oferta missionária. Isso não é bode. Jesus disse, se andar comigo, está na luz, não se perde. E ele vai dizer mais uma vez, João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo
que quem em mim não produz fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto. Vós estáis limpo por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, como eu em vós. E como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vos não dará fruto. Se não tiver nele, não tem fruto. Olha quem está olhando tudo isso, evangelista Maurício. O ex-cego. Ai, irmãos, ó. Eu imagino o ex-cego falando assim, ó. Porra, você não queria saber quem me curou? Esse é o meu pastor. Tá achando que é trazer religioso? Eu imagino assim, ele sendo sarcástico, sabe? Podia ir para casa sem essa. Chamou de ladrão agora. Prende ele agora. E ele aqui, ó. Eu entrei pela porta. Você está subindo por outro caminho. Quem me curou? Olha ele falando com você aí. Aí ele vai dizendo, porque o Senhor, irmãos, Ele não vai deixar você sozinho. No capítulo 10 que nós lemos, Ele vai dizer, eu sou a porta. No capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E no capítulo de João, capítulo 11, 25, Ele vai dizer, isso aqui é forte, eu sou a ressurreição e a vida. 7, eu sou. Eu te pergunto, por que você quer entrar em outra porta? Se tudo que você precisa está na porta, que é Ele. Ele é luz. Ele é o bom pastor. Ele é o socorro e presente na hora da angústia. Se coloque de pé. Aleluia. Espírito Santo está nesse lugar. Sabe uma coisa que tem transformado o crente em andarilho? Pessoas querendo a oportunidade fora do tempo. Toda criança que nasce fora do tempo, ela nasce. Todas as vezes que você quer assumir o que vai vir para tuas mãos fora do tempo, é prematuro. E se você não tomar cuidados do médico com uma criança prematura, o que acontece? Você está entendendo? Ele passou pela porta. Você acha que ele já não deu tempo de você ficar andando para lá, para cá, correndo para lá, para cá, e na hora de entrar na porta certa? Quantos cultos você vai ouvir, e vai ir para outras portas? Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você viver o novo dele. Entra pela porta. Feche teus olhos, eu quero louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, você vai ser tocado pelo Senhor. E você vai tomar a decisão hoje, você que ainda não entregou a vida para Jesus e precisa viver o novo. Você vai sair do teu lugar e dizer, eu quero esse Jesus. Aleluia. Você tem um pastor e o porteiro está cuidando de você.